Meu nome é Lívia e a aula de hoje é sobre os principais vetores das ordens Siphonaptera e Ptyraphthora. Bom, quem são os Siphonapteras e os Ptyraphtheras? São as pulgas e os piolhos, que pertencem então a duas ordens diferentes. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas ordens separadamente. E vou iniciar então falando sobre a ordem Siphonaptera, que tem como representante então as pulgas e os bichos de pé, e as principais espécies que serão abordadas durante a aula serão essas daqui, ó: Xenopsila cheopsis, Kinetocephalides felix, Kitinocephalides canis, Pulex irritans e Tunga penetrans. Na ordem Ptyraphthora são os piolhos, e eu vou abordar apenas essas duas aqui durante a aula, a Pedículos humanos e a Ptyrus pulvis, ok? Então, iniciando com a ordem Siphonaptera, que são as pulgas e os bichos de pé. Elas recebem esse nome, Siphonaptera, porque elas primeiro não têm asas, então por isso o áptera, vocês podem perceber aqui na foto que elas não têm asa, e siphon, que pode ser traduzido aí como sifão ou tubo, que é o aparelho que elas utilizam para se alimentar, né? O aparelho bucal aí. Elas são insetos, então, sugadoras de sangue, né? Então, picador, aparelho bucal é picador, sugador. E tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos. Já a larva é de vida livre. Então, os siphonapteras, gente, eles são holometábulos, ok? Eles têm importância médica e veterinária porque eles são ectoparasitas. Então, as pulgas, elas podem exercer sobre os seus hospedeiros uma ação irritativa, uma ação esfoliadora, uma ação inflamatória ou tungíase, e podem ainda veicular doenças. Então, o que seria a ação irritativa? Bom, no momento em que eles sugam o sangue do seu hospedeiro, eles podem causar uma alergia naquele local. No momento que sugam sangue, eles podem então sugar muito sangue daquele animal, o que seria então uma ação esfoliadora, que em alguns casos, dependendo da quantidade de infestação de pulgas e do tamanho do animal, pode chegar até a provocar uma anemia naquele animal. Podem promover uma ação inflamatória. Por quê? Porque após aquela ação irritativa que ocasionou ali no local, aquilo pode oferecer, favorecer, né, a porta de entrada para outros agentes patogênicos. Então, aquilo pode causar então uma segunda reação, que seria uma reação inflamatória por qualquer outro agente patogênico. E temos aí a tungíase, que é o que o bicho de pé ocasiona, né? Então, a tungíase, então, é o fato de que essa pulga, né, ou melhor de se chamar de bicho de pé, esse Siphonaptera, ele vai ser introduzido, então, dentro da pele do hospedeiro e vai ocasionar, então, aquela reação ali. Então, isso a gente chama de tungíase, que ele vai se desenvolver dentro da pele do hospedeiro. E ocorre, então, também, olha, a veiculação de doenças, tá? Como eu expliquei aqui com relação à ação inflamatória também no local, pode haver então essa infecção secundária ainda. A ordem Siphonaptera, ela abrange então ectoparasitas de vários seres vivos. Então, por exemplo, de roedores, de morcegos, de gatos, de cães, do homem. E é interessante observar que existe uma certa especificidade, né? Então, geralmente, uma espécie ela prefere um determinado hospedeiro. Então, existe essa especificidade do parasita pelo seu hospedeiro, tá? Eu coloquei aqui que os roedores, que os ectoparasitas de roedores são os mais importantes, porque é a pulga que foi responsável aí pela disseminação da peste negra ou peste bubônica, né, que aconteceu lá na Europa, que dizimou quase um terço da população da Europa. Então, ela é uma pulga muito importante, eu vou falar sobre ela aqui durante a aula, tá? E o homem, gente, ele geralmente é um hospedeiro acidental. Apesar de ter uma pulga, que é a Pulex irritans, que também é considerada pulga do homem, que ele é considerado um hospedeiro habitual e não acidental, o homem ele pode ser um hospedeiro acidental para as pulgas desses outros animais aqui, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que na falta de um hospedeiro, obviamente, a pulga vai sugar o sangue de um outro hospedeiro, se aquele hospedeiro preferencial dela não estiver disponível. Mas existe sim uma certa especificidade, tá?
Falando um pouco sobre a morfologia dos sifonápteras, pessoal. Como eu falei, o sifonáptera não tem asa, tá? E uma característica importante deles aqui é a presença, na maioria das espécies, desse quitenídeo. Veja bem aqui, ó, quitenídeo pronotal. Parece um pente, e ele utiliza, a pulga utiliza esse quitenídeo para facilitar a sua locomoção, então, na pele do hospedeiro, né? Então, por exemplo, se for um animal muito peludo, para ela se locomover melhor ali dentro daqueles pelos, esses quitenídeos eles vão auxiliar aí nessa locomoção. Outro fator que auxilia muito na locomoção são as pernas saltatórias, né? E as pulgas, gente, elas realmente saltam muito. Elas podem saltar, para vocês terem uma ideia, até 600 vezes por hora. E elas podem saltar até 40 vezes 15 a 40 vezes o seu tamanho. Então elas podem saltar realmente muito alto, tá? Uma característica muito importante aí para a dispersão das pulgas. Como é o ciclo de vida da pulga? Então, ela é holometábula, então dos ovos vai eclodir uma larva, essa larva vai atingir o estágio de pupa e depois o estágio adulto. Uma característica importante das pulgas, gente, é que apenas 5% das pulgas adultas, elas são encontradas então no seu hospedeiro. O restante desse ciclo todo de vida aí da pulga, ele vai ser encontrado no ambiente. Então, por exemplo, se você acha que o seu cachorrinho, seu gato, está infestado de pulga, aquela quantidade de pulga adulta que você está vendo no animal representa apenas 5% do total. Então, os outros 95% são encontrados no ambiente, né, que estarão então na fase de ovo, larva e pupa, tá? Então, é muito importante manter o ambiente limpo, livre também desses outros estágios aí de desenvolvimento da pulga. Não adianta tratar a pulga apenas no animal, você tem que tratar também o ambiente para controlar essa pulga, tá? A ordem Siphonaptera, gente, ela tem algumas famílias principais. E nós vamos falar aqui sobre a família Pulicidae apenas, porque são os mais importantes aí, os hematófagos mais importantes. Dentro da família Pulicidae tem 3 gêneros principais, que é Pulex, Xenopsila e Kinetocephalides. Então eu vou falar sobre esses 3 gêneros aqui, tá? E esses 3 gêneros, então, vou falar dessas espécies aí que eu mostrei ali na frente. Vamos começar a falar sobre o gênero Xenopsila e sobre essa espécie aqui, ó, Xenopsila cheopsis, que é a pulga transmitora, então, da peste bubônica, da peste negra. Então, ela é considerada a principal pulga do ponto de vista epidemiológico, né? Ela é de disseminação no mundo inteiro, então ela é uma espécie cosmopolita, encontrada em todos os continentes, principalmente na região tropical e subtropical, tá? E ela, então, é muito importante por ser transmissora, então, da peste. A peste, ela tem como agente patogênico essa bactéria que é chamada de Yersinia pestis, e ela atinge, então, principalmente os roedores, no caso aqui eu estou falando da pulga agora, tá? Não da bactéria. A bactéria é o agente patogênico, então, que a pulga transmite. E a pulga, ela é pulga de roedor, essa pulga. E, acidentalmente, ela pode, então, picar no ser humano e aí transmitir a peste de um rato para um ser humano, tá? Então, a transmissão da peste negra, ou peste bubônica, ela é transmitida, então, a partir da picada da pulga do rato que acidentalmente pica um homem, pica um ser humano. Então, obviamente, a transmissão também da peste está muito relacionada com a questão da higiene, de saneamento básico, né, e de pobreza. Então, locais de extrema pobreza, onde você tem muito rato, muito lixo, né, saneamento básico precário, você tende a ter, então, maior transmissão, maior chance de transmissão, então, da doença. Tá? Então, veja bem, a transmissão. Pulga passa a bactéria de um animal para o outro, podendo ser um rato ou um ser humano. E aqui são os sintomas, por isso chamado também de peste negra, olha, sintomas aí da peste negra. Então, estima-se que a doença tenha matado cerca de 1/3 da população europeia. Então, foi uma epidemia que teve lá na Europa. Muito importante. Essa pulga, gente, ela tem uma característica morfológica importante, que é a presença dessa cerda pré-ocular. Então, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre as características morfológicas que
que diferenciam uma espécie da outra. Então a gente pode dizer que a Chenopsila cheopsis ela tem como hospedeiro o rato, tá? E ela tem esse aspecto aqui. Então, como diferença morfológica com relação às demais que eu vou mostrar, olha, eu queria destacar a presença dessa cerda pré-ocular. Se a gente pensar então na Kinetocephalus felix, que é a pulga do gato já tem a presença então daqueles quitenídeos que eu falei lá na frente, ó. Porque elas precisam se locomover, né, com facilidade aqui então no pelo desse animal, e esses quitenídeos eles são considerados importantes então para conseguir se locomover no pelo do animal, tá? Uma característica importante aqui também é que ela tem a cabeça, olha, com um formato mais alongado aqui, ó. Ele é alongado e ovalado, tá? E nesse caso a pulga, ela pode ser também hospedeiro intermediário de alguns eumintos. Então elas podem também atuar, além de serem, de atuarem com relação à esfoliação sanguínea e ingerir bastante sangue do animal, também podem auxiliar na transmissão então de doenças, principalmente de eumintos, tá? Entre gatos e cães. A pulga do cão, gente, veja bem, ela já é diferente da pulga do gato quando você observa a curvatura da cabeça. Veja bem, a do gato é alongado e ovalado aqui na ponta. A do cão é bem curvado, é bem arredondada. E também existe a presença dos quitenídeos, que vão auxiliar, então, na locomoção aqui dessa pulga no pelo do animal. Então, do mesmo modo, essa pulga do cão também pode auxiliar como hospedeiro intermediário de alguns eumintos. E no caso do homem, a Pulex irritans, apesar de ter vários hospedeiros, ela tem uma preferência aí pelo ser humano, tá? Então podemos dizer aí que a Pulex irritans ela é mais encontrada, no caso, alimentando-se de sangue humano. E no caso da Pulex irritans existe a ausência de quitenídeos. Então, em humanos, as mordeduras resultam em inflamação cutânea e vermelhidão. Sobre a ordem Siphonáptera, ainda existe uma família que é importante, que é a Tungidae, que é onde se encontram dois gêneros principais, que é o gênero Tunga e o gênero Ectopsila. Então, vamos falar aqui agora só sobre o gênero Tunga, que é o gênero da pulga do porco, que é a Tunga penetrans, conhecida popularmente como bicho de pé. Então, o bicho de pé, gente, é a Tunga penetrans, que é a pulga do porco. Ela tem os segmentos torácicos bem rudimentares, olha só. Você quase não consegue enxergá-los aqui, tá? Então, é uma diferença também com relação às demais, olha, que tem os segmentos torácicos bem evidentes. Esses aqui não são muito evidentes. Aqui mostrando uma foto então de um bicho de pé, aqui um ser humano, né, que foi atacado então por essa pulga, e essa pulga então ela se desenvolve dentro do tecido, então ela penetra no tecido do hospedeiro, esse hospedeiro aqui então é um homem, penetra no tecido hospedeiro e se desenvolve ali dentro. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dessa pulga. Ela é bem diferente das demais, né, vocês podem visualizar aqui. E é interessante observar essa estrutura aqui, gente. Isso aqui são ovos dentro do abdômen da pulga, tá? Então aqui, gente, tem o bicho de pé, demonstrado aqui, depois que foi retirado dentro da pele humana, né? E tudo isso aqui, gente, são ovos. Tudo isso que está aqui dentro, tá? Então como que acontece o ciclo de vida? Primeiro, a fêmea, depois de fecundada, ela penetra na pele. Então vamos supor que ela penetrou na pele de um ser humano. Então ela preferencialmente vai penetrar no pé, por isso que chama bicho de pé. Mas pode penetrar também na perna, nas mãos e outros lugares, tá? Depois que ela penetra, ela começa a se desenvolver e a se reproduzir, então, tá? Ela começa a se alimentar ali, então, daquele prurido, né, daquela secreção ali, e começa a encher o abdômen de ovos. E nisso ela aumenta o seu tamanho, olha, em cerca de 80 vezes. Então ela aumenta de tamanho, tantos ovos que ela consegue produzir. E esse orifício que fica apontado para fora, que a gente vê para fora da pele, é o orifício para respiração e para a liberação dos ovos. Então olha que interessante,
ela começa a expelir os ovos, tá? Como se fosse um canhão mesmo, vai expelindo esses ovos ali por aquele buraquinho e esses ovos vão se disseminando pelo ambiente. Então, olha, ela pode lançar até 200 ovos por dia no ambiente. Depois que esse ovo cai no ambiente, obviamente vai nascer uma larva, vai eclodir uma larva desse ovo e essa larva, então, ela é de vida livre e ela vai se desenvolver no solo. Então, aqui o ciclo de vida completo do bicho de pé. Então, o adulto, ele após emergir da pupa e ser fecundado, no caso a fêmea, vai encontrar um hospedeiro e vai se instalar aqui nesse hospedeiro, penetrar na pele e produzir ovos. Esses ovos, eles vão ser liberados no ambiente, larvas vão eclodir desses ovos, que vão se transformar em pupa e assim continua, então, o ciclo de vida, tá? Então esse é o ciclo de vida do bicho de pé. Bom, terminamos agora então a ordem Siphonáptera e vamos entrar então na ordem Pitiráptera. A ordem Pitiráptera tem como representantes os piolhos e eles são dorsoventralmente achatados, por isso pitiros, e áptera porque eles também não têm asa. Então aqui é o aspecto de um piolho. Vou falar só desses dois aqui, pedículos humanos e Pityrus pubis. A classificação filogenética de Pitiráptera, gente, ela é um pouco controversa, mas já chegaram num consenso que a mais adequada é agrupar, então, a ordem Pitiráptera em 4 subordens, tá? Na verdade, agrupar, né, as 4 subordens dentro da ordem Pitiráptera, o contrário do que eu acabei de falar. Então, antigamente, ela era considerada ordem Anoplura. Agora, a Anoplura virou uma subordem. Então, existem essas 4 subordens dentro da ordem Pitiráptera. Então, o correto é chamar o piolho hoje de Pitiráptera e não de Anoplura, como se chamava antigamente, tá? Então, antigamente, existiam 2 ordens diferentes, que era a ordem Anoplura, que são os piolhos, e a ordem Malófaga, que são os malófagos. Então, vou falar um pouquinho aqui também sobre os malófagos, tá? Mas, então, hoje, eles não são ordens mais distintas e eles são subordens dentro da ordem Pitiráptera, ok? Então, falando inicialmente da subordem Anoplura, que são os piolhos, vou falar daqueles 2 principais lá, tá? Que eu falei no início da aula, mas falando um pouquinho aqui sobre o ciclo de vida do piolho. O piolho adulto, então, ele vive durante 2 a 3 meses. Durante esse período, as fêmeas podem colocar até 10 ovos por dia. E o ovo também é chamado de lêndia, né, gente? Quando a pessoa está com a cabeça infestada de lêndia, a gente sabe que deve ter mais piolho ainda, né? Que são aqueles pontinhos brancos que a gente consegue ver de longe. É até mais difícil ver o piolho do que ver as lêndias, né? Bom, depois de 7 dias, então, vai eclodir uma ninfa e depois de 10 dias vai emergir um piolho adulto. No caso do pedículos humanos, então, ele é o piolho da cabeça, esse piolho que nós, né, principalmente quando criança, acho que quase todo mundo já deve ter tido piolho, então ele é muito conhecido, tá? Eles são ectoparasitas de humanos, são também cosmopolitas, encontrados aí em vários ambientes e em vários países, e suas picadas causam inflamação e irritação aguda na pele e prurido. E eles podem também atuar como vetores de doenças infecciosas, como tifo e febre das trincheiras. No caso do Pityrus pubis, gente, ele é o famoso chato, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso também. Antigamente, chato era muito comum, e graças a Deus hoje não é tão comum mais, né? Principalmente porque ele está muito relacionado com a questão de higiene também, tanto do corpo, né, quanto do local. Então, eles são popularmente conhecidos como piolho da pubis, piolho caranguejo e chatos. Eles são também ectoparasitas de humanos, mas eles preferem regiões onde existem pelos. Então, eles gostam muito da região pubiana, mas eles podem também infestar outras partes do corpo, como, por exemplo, até mesmo os cílios, tá? E eles têm um aspecto bem diferente, olha, do piolho de cabeça, tá? É mais redondinho. Então,
Dentro da ordem Pitiráptera e dentro dos piolhos, eu queria falar então, né, da subordem Anoplura, só daqueles dois que eu acabei de falar. E agora eu quero falar da subordem, essas outras 3 subordens aqui, tá? A Rhinchoptirina, esse nome difícil aqui, a subordem Echinocera e a Amblycera. Enfim, todas essas 3 subordens aqui, ó, agrupam então o que nós chamamos de malófagos, tá? Os malófagos, olha, eles são bem diferentes dos piolhos. Eles possuem a cabeça maior do que o tórax, isso é uma característica então de malófagos, tá? Eles têm o corpo também achatado dorsoventralmente. O abdômen ele vai ser dividido aí em 7 a 9 segmentos. E eles são principalmente parasitas de aves, ok? Então é interessante, gente, observar que cada ordem, os representantes de cada ordem, eles têm preferências alimentares, tá? Eles se alimentam de recursos alimentares diferentes. Então, por exemplo, os representantes ali da ordem, oh meu Deus, Rhinchoptirina, eles preferencialmente se alimentam de sangue. Já os representantes da subordem Echinocera, eles alimentam-se de restos de pele. E o da subordem Amblycera, eles têm uma dieta mais diversificada. Eles se alimentam de pele, de pena, de secreções, de fungos, de exúvias, etc. Então, no caso, a maioria aqui dos hospedeiros são aves, tá, gente? Dos malófagos. Então, veja bem, se você pegar uma pena de uma galinha, é fácil encontrar, então, a presença desses malófagos. E esses malófagos, gente, eles obviamente ocasionam também um desconforto do animal e o principal efeito que se encontra, então, por exemplo, em aves de produção é uma queda na produção dos ovos, tá? Quais são as estratégias de controle de pulgas? Para finalizar a aula aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre controle. Bom, tanto de pulga quanto piolho, higiene é fundamental. Higiene e inseticida. Então, controle mecânico e controle químico são os mais utilizados. No caso de pulgas, a higiene, a tosa, a dedetização e também a medicação auxilia muito, né, gente? Hoje em dia existem também vários repelentes, coleiras repelentes que você pode colocar aí no pescoço do animal para evitar, então, que ele seja infestado, então, por essas pulgas. Mas não adianta nada você deixar esse animal num ambiente que tem muita pulga no ambiente, né? Assim, lembrando lá que 5% apenas você encontra no animal. Então, se você deixa esse animal livre de pulgas, mas existem muitas pulgas no ambiente, também não vai ajudar muito, né? Então, o ideal é que você faça uma higiene do local para que você elimine completamente, então, a população de pulgas, tá? Você, obviamente, se você reduz a ingestão de sangue da pulga, você também vai, aos poucos, reduzindo a população da pulga no ambiente, né? Então, a ideia é sempre essa, controle do vetor, tanto no animal quanto no ambiente. E a medicação pode ajudar muito nesse caso aí. No caso do controle de piolhos e chatos, a higiene também é muito importante, a depilação do local também. E existem vários shampoos aí, então, à base, né, de inseticidas. Os mais utilizados aí têm sido as piretrinas, que podem também auxiliar aí, então, para eliminar esses piolhos, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!